esteja em nossos corações. Que linda mensagem que a nossa irmã Fátima leu, né? E importantíssima, grandiosa mensagem. Se nós refletirmos sobre ela, ela é importante para a nossa vida. Então vamos à nossa exposição doutrinária. Então, nós temos aqui, né, o logotipo do nosso Centro Espírita Irmão Erasto, onde nós estamos presentes. Nós temos aqui a cepa, né, da videira, da uva, que é o símbolo do trabalho. E também Jesus fala, eu sou a vinha e vocês são os ramos. E é preciso que os ramos deem bons frutos, porque senão derem bons frutos, secarão e serão lançados ao fogo. Grande responsabilidade para nós que dizemos que somos cristãos. E aqui o logotipo da Federação Espírita Brasileira, que tem como lema Deus, Cristo e Caridade. O nosso Centro Espírita e a Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, a CERT, é filiada à Federação Espírita Brasileira. Nós seguimos as suas orientações. Então, o tema é progressão humana e do planeta Terra. O progresso é lei da natureza. Todos nós, né, sabemos disso. Em natureza, nada é estacionário. Tudo progride, tudo se transforma. A esta lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, todos os reinos da natureza. Agora eu vou dizer, não vou falar 3, vou falar 4. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que somos nós. Tudo progride. A própria Terra também ela progride. Morfologicamente, ela se transforma a se transformar em uma habitação mais adequada, mais agradável a nós, seres humanos, seus habitantes. Nós estamos inicialmente falando baseado em ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 3, intitulado Na Casa do Meu Pai há muitas moradas. Nós também vamos usar como base o Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, intitulado A Lei do Progresso. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente os mundos que eles habitam, né? Acabamos de falar, né? Como se nós seres humanos habitantes progredimos, em consequência, o nosso planeta que habitamos também progride para se tornar uma habitação mais agradável a nós. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem ou dos animais, seus auxiliares. Os animais são os nossos auxiliares, nossos irmãos menores, os dos vegetais ou da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Basta nós lembrarmos, nos tempos primitivos, em que a Terra era um planeta primitivo. Havia, a todo momento, vulcões, alterações do globo, maremotos, terremotos,
Os animais eram mais rústicos, maiores, mais agressivos, né? Os vegetais não eram tão lindos, não havia tanto vegetais com flores, com frutos, né? Tão belos. Há na vida um psicotropismo superior, propelindo os seres a crescer, a se direcionar no rumo do pensamento causal e organizador de tudo que é Deus. Essas palavras são da Joana de Ângeles, a veneranda protetora de Divaldo Franco. Então, nós somos atraídos pela luz de Deus, somos atraídos por Deus. Da mesma forma que a flor, qualquer planta, é atraída pelo sol, aqui temos um exemplo, né, bem característico do girassol, que ele gira conforme o sol, acompanhando a posição do sol. Então, esses vegetais são atraídos pelo sol, eles têm heliotropismo. Hélio é sol, né? Então, tropismo pelo sol. E nós temos tropismo por Deus. Então, nós temos deltropismo. Deus, né, o pensamento causal e organizador de tudo. Ou, como nos diz o Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É inevitável essa atração e ninguém pode fugir-lhe ao imperioso magnetismo que vitaliza e a tudo envolve. Então, Deus tudo magnetiza, tudo atrai e tudo envolve. Na verdade, nós estamos mergulhados, nos diz a evolução em dois mundos, que nós estamos mergulhados no hálito de Deus. Haroldo Dutra Dias faz uma analogia. Ele disse que nós, como o peixe está mergulhado na água, nós estamos mergulhados em Deus. É condição sine qua non, é condição indispensável o progresso humano. O progresso se faz por ordem divina, por lei divina, e nada pode se lhe opor. O mundo Terra é o nosso campo de progresso moral, ético, intelectual e estético. Então, o nosso mundo, né, é o nosso planeta onde habitamos. É nele que nós, seres humanos, e todos os outros seres, fazem o seu progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados ao progresso. Nós somos destinados a ser, no futuro, anjos, a ser seres perfeitos, a adquirir a perfeição que o ser humano é possível ter. Então, um dia seremos perfeitos naquela condição que Deus nos permite e seremos anjos. O mais imperfeito, o mais vil ser humano, um dia será um ser de luz. Um ser bondoso. Aqui, e o progresso tem de ser um progresso moral, né? Um progresso espiritual, ético, de condutas segundo a ética, segundo os bons costumes, e o progresso intelectual, porque nós precisamos progredir. Tem na doutrina espírita
uma frase, um ditado, uma frase que diz que o conhecimento e a sabedoria são duas asas que faz com que o espírito voe até Deus, que o espírito se eleve até Deus. E progresso estético, porque o progresso é moral, ético, intelectual, então ele é para a frente e para o alto e para o belo. Tudo evolui para ser mais bonito. Hoje, nós somos seres mais bonitos do que nos tempos primitivos. Então, o mundo Terra, ele é adequado ao processo pessoal de desenvolvimento das potencialidades que o Criador inseriu em nosso espírito. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados ao progresso, à perfeição. Quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós tudo o que nós precisamos para nos transformar em seres de luz, seres perfeitos. Nós somos partículas de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. É função de cada habitante educar-se, construir-se ou reconstruir-se nessa dignidade de seres espirituais que somos. Todos nós somos seres dignos, porque somos criados por Deus. Quando fomos criados simples e ignorantes, isso não quer dizer que o espírito que foi criado por Deus é um ser imperfeito. Ele tem toda a perfeição potencial dentro de si. Simplesmente, ele é ignorante do bem e do mal. Ele é lançado no mundo para o processo de evolução, de encarnação em encarnação, para que aquela potencialidade perfeita que Deus colocou dentro de nós apareça, se desenvolva. Para que, através desse trabalho pessoal, o somatório dos eus construa a sociedade justa, na qual a fraternidade seja a lei maior nos relacionamentos, nas opções e nos atos, né? Nas ações. Então, a evolução, o conhecimento, ele tem de partir do eu, da individualidade para a coletividade. Então, a soma dos eus, das individualidades, formam uma massa, né, de seres perfeitos, fraternos, e se tornam luz. E existe uma passagem no Evangelho que diz que nós somos luz e que a nossa luz deve brilhar. Nós temos o dever de fazer com que a nossa luz brilhe, para que ela ilumine o caminho do outro irmão que não tenha tanta luz. O que tem mais luz ajudando o que tem menos luz. O forte ajudando o fraco. Né? Numa fraternidade grandiosa que leva os seres a viverem irmanados na lei do amor. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. Nós estamos em franca transição. Nós já estamos entrando no mundo de regeneração. Isto é muito comentado.
E nós precisamos nos conscientizar disso, porque o planeta de regeneração, ele se fará mais rápido dependendo de nós, dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Dos nossos sentimentos voltados à lei do amor, à lei de Deus, ao cumprimento da lei de Deus. Provas são obstáculos, testes. Né? Lembremos-nos dos testes das nossas aulas, né? Das nossas provas, que impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. Toda vez que nós vencemos um obstáculo, vencemos uma prova, um teste em nossa vida, na nossa existência, nós saímos dali mais fortes. Sentimos um ser melhor, nós sentimos um ser humano melhor, capaz de enfrentar os desafios da vida de uma forma mais grandiosa, de uma forma melhor, capaz de vencê-los e continuar a nossa progressão, né, para o alto, para o bem, para o amor, para Jesus, para Deus. Né? Jesus, né, que é o nosso modelo e guia. Se nós queremos evoluir, quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Devemos olhar para Jesus, devemos olhar para o Evangelho de Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus. Conhecer é ler, estudar, é refletir sobre ele, sobre aquilo que lemos. E além disso, nós precisamos senti-lo, colocar da mente para o coração e, em seguida, vivenciá-lo, praticá-lo, porque a prática é a coroação, é a vitória. Então, toda vez que nós passamos pelas provas, nós subimos um estágio da evolução. Tem autores que falam que a evolução metaforicamente é uma escada, que nós vamos subindo de degrau em degrau. Já outros espíritos, como por exemplo Leon Denis, ele diz que a evolução humana como é muito lenta, ela é em espiral. Nós vamos, até chegar lá em cima. Então ele diz, Leon Denis, que a espiral evolucionária, através de acontecimentos felizes e infelizes, através de sucessos e insucessos, através de vitórias e derrotas, e ele chama isso de divina alquimia. Vitória e derrota, avançando e caindo, e levantando, divina alquimia, que lá em cima se transforma em uma cascata de luz, de alegria, de felicidade para o ser humano. Já expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito em vidas anteriores ou mesmo nesta vida, né? Muitas das nossas faltas, muitas dos nossos erros foram cometidos nessa terra mesmo, né? Nós temos expiações que vêm de outras vidas. Nós já vivemos muitas e já erramos muitas, mas nessa vida ainda, como somos ainda espíritos em vias de perfeição, são muitos imaturos, ainda ignorantes, nós erramos também, né? E criamos expiações para nós. Nós temos de nos redimir da expiação. Nós temos de verificar, reconhecer que erramos. Depois de reconhecer que erramos, nós devemos ter o arrependimento. E do arrependimento passar para a redenção.
a recuperar aquilo que nós fizemos de mal, a fazer o bem a quem fizemos o mal. Deixamos de lado o remorso e passamos a agir corrigindo o que fizemos de errado. As provas são experiências que o Espírito passa para adquirir conhecimento e se desenvolver espiritualmente. Né? Somente através das provas, como nós aprendemos nas escolas, o professor quer saber se nós aprendemos a lição, aprendemos aquilo que foi estudado, bem teste. As provas também Deus nos dá para verificar se nós já aprendemos a praticar o bem, se nós já temos fraternidade, se nós já perdoamos, se nós já desculpamos, se nós já temos paciência, se nós já temos espírito de serviço, né? Se nós já temos, né, bondade. As provas podem ser de diversas naturezas, como a riqueza, pobreza, beleza, feiura, vida fácil ou vida difícil. Tudo isso prova a nossa conduta, tudo isso prova a nossa adesão, o nosso cumprimento do Evangelho de Jesus. Tá? Todos, por exemplo, a riqueza, o rico tem de ser o apóstolo da caridade. A pobreza, o pobre, tem de aceitar a sua vida, tem de se resignar a aceitar sem lamúria, sem azedumes, sem se revoltar contra Deus. Mas ele tem a função de sair de onde está. Todo ser humano, ele tem o dever, e Deus quer que através das suas potencialidades, do seu trabalho, ele saia da situação difícil em que está, através do trabalho. Porque ninguém foi criado para a infelicidade. Nós todos temos a possibilidade de sair de onde estamos. Porque os bons espíritos, os emissários de Jesus, estão sempre ao nosso lado, desde que nós queremos sair das nossas dificuldades, vencendo as nossas inferioridades, eles estão sempre dispostos a nos ajudar, estão sempre juntos de nós para nos intuir, para nos inspirar. Então, a lei de causa e efeito não é aquela lei de talião. Né? Se furou o olho de um, o seu olho será furado, não. A causa de lei e efeito, nela está implícita a misericórdia de Deus, a bondade, o amor de Deus, porque todo ato bondoso, por menor que seja, ele fala em nosso favor, diminui as nossas expiações. Né? Tanto isso, né? O amor cobre a nossa multidão de pecados. Por isso que Deus é amor. E Jesus disse, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Só pode ser, né? Só pode ser através do amor que nós seremos felizes. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Se Deus é amor, Ele cria nós para o amor. E só seremos felizes no plano dele. O plano dele é o plano do amor. Né? A vida fácil, a vida difícil. Vida fácil. Né? Muita gente tem a vida fácil e se acomoda. Né? Cai na acomodação, na preguiça. Né? Não sai de onde está, não aprende. Permanece estacionário. E depois vai sofrer o aguilhão da dor para sair da situação em que se colocou. Agora, a vida difícil já nos provoca, já nos pede a sair da dificuldade. Né? Nós não queremos sofrer. Então, nós, por nós mesmos, pela dor, já procuramos sair dela. Né? A expiação
é uma forma de o espírito se conscientizar dos efeitos nocivos do mal e de suas consequências. Então nós temos que saber que o mal provoca dor em nós. Porque se não provocar dor, nós não sairemos do mal. Continuaremos a praticar o mal. A partir da expiação, o espírito pode começar a se regenerar e a se tornar mais consciente de seus erros e acertos. Né? Quem sofre começa a pensar, volta para dentro de si. Né? Por que será que eu estou sofrendo? O que é que eu fiz que eu sofro? Então ela procura se reformar. Procura os acertos. A forma como encaramos as dificuldades da vida é fundamental para que possamos extrair delas instrumentos de aprendizado e progresso. Então, as nossas dificuldades, as nossas expiações, as nossas provas, elas podem ser um processo de progresso moral, espiritual nosso. É um aprendizado. A dor é pedagógica. Se nós encararmos a dor, procurarmos aprender com a nossa dor, nós sairemos da dor, como já falamos, mais fortes, melhores, homens e mulheres melhores. Nos sentiremos mais felizes na vida, porque estamos mais fortes para encarar os problemas, os perigos da vida. Mundos de provas e expiações. São os mundos nos quais o mal ainda predomina sobre o bem. É o nosso mundo ainda, né? E a classificação que a Terra recebe, seus habitantes já viveram certo progresso, porém ainda carregam numerosos vícios de imperfeição moral. Né? Nós reconhecemos isso, né? Ainda nós ainda encontramos em nós que procuramos seguir Jesus ainda imperfeições, encontramos ainda maldades em nós. Né? O que dizer daquelas pessoas que não conhecem o Cristo, né? Ou que não conhecem uma religião que os procura elevar? Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, o mundo regenerado é o mundo melhor do que aquele que nós estamos vivendo, onde nós seremos mais felizes na terra regenerada do que na terra de provas e expiações. A alma penitente encontra neles, no mundo de regeneração, a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ainda temos alguns vícios, instintos da materialidade nossa, ainda eles pesam em nós. Eles ainda, às vezes, nos puxam. Mas, se nós estamos agora já mais conscientes do Evangelho de Jesus, se já colocamos ele em nosso coração e em nossos atos, nós estamos mais fortes para rejeitar os apelos da matéria, os prazeres da matéria. A humanidade experimenta, no mundo de regeneração, as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, isenta da inveja que a tortura, isenta do ódio que a sufoca. Então estaremos em melhores condições, né? Estaremos libertados das paixões desordenadas. Podemos ter algumas paixões, mas elas não terão tanto atração sobre nós. Não ficaremos subjugados por elas. Nós as venceremos. Porque encontramos vários
irmãos que estão em posições mais elevadas, que eles são exemplos e que eles nos ajudam a subir. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, isso que nós estamos falando é a plena vivência do mundo de regeneração. Quando nós estivermos em plena vivência do plano do mundo de regeneração. Vejam, coisa linda, né? Vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, isto é, nas relações humanas haverá sempre a justiça reta e adequada para cada caso, imparcialmente. Todos reconhecem Deus e todos procuram caminhar para Ele cumprindo as leis. Bem diferente do mundo que nós estamos hoje. No mundo de hoje, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós encontramos tragédias naturais que o planeta Terra experimenta, fazem parte desse processo de elevação, pois tem o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, mais rápida, através do expurgo, né, daqueles espíritos falsetas, daqueles espíritos que estão renitentes, embora sabedores da lei de Deus, não abandonam o mal, refratários à ordem, à evolução moral e espiritual. Então, esses serão expurgados. Por isso acontecerão muitas tragédias. Por exemplo, o tsunami em 2004 da Tailândia foi um dos processos. E vários outros processos estão acontecendo no mundo. Para o quê? Não é para fazer o homem sofrer, é para fazer o homem despertar para a lei de Deus, para procurar Deus. E, ao mesmo tempo, aqueles que são renitentes, que não querem se emendar, eles serão levados para outros mundos inferiores. Mas não é somente a alteração físicas do planeta, né? As alterações mais pronunciadas serão as de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem, do amor. Vocês vejam, olhamos para o nosso mundo. Existe muita maldade ainda nesse mundo, né? Existem muitas misérias, guerras, né? Vícios, drogadição, né? Então, tudo isso ainda precisa ser vencido. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, né? Que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos. Se nós pensarmos na nossa humanidade presente, nós sabemos que isso existe na nossa sociedade. Existe no meio político, existe nos meios das pessoas que têm grandes posses, que exploram os mais fracos, que querem cada vez mais ricos, mesmo à custa do sofrimento dos mais fracos, da população mais frágil.
Então, isso aí nós encontramos no nosso mundo de hoje, né? Basta olhar o nosso mundo. Aqueles que continuam mantendo conduta, conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria, isto é, nas sensações da sensualidade, do sexo desvairado e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas. Tudo isso nós encontramos no mundo atual. Essas pessoas, por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados nos mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Estes serão levados, expurgados para mundos primitivos, mais inferiores que o nosso mundo de provas e expiações, e lá, como eles são mais inteligentes e são moralmente um pouquinho mais elevados que os primitivos, eles servirão de exemplo para aqueles povos. Eles servirão como meio de elevação, de progresso dos meios primitivos. E por muito tempo permanecerão lá, até resgatar, se redimir de seus erros. O que nós temos notícias? Espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então, Deus está olhando por nós. Espíritos mais elevados estão vindo, reencarnando. Espíritos mais elevados também estão na dimensão espiritual próximo da Terra para melhorar a psicosfera, para que esses espíritos obsessores, espíritos que procuram levar as pessoas ao mal, eles sejam retirados e sejam expurgados, preparando o mundo de regeneração. O progresso espiritual, refletindo no íntimo de cada um de nós a humildade, a mansidão, a misericórdia, a brandura, a paz, a bondade, a fraternidade, o perdão, o serviço no bem, revelando, se isso está no nosso interior, revela a nossa vivência do Evangelho de Jesus. E isso nos permitirá herdar a terra regenerada. Então, é o Evangelho de Jesus. É a vivência do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de Deus. Jesus deixou-nos o seu Evangelho, código de moral divina. Precisamos estudá-lo, meditá-lo, senti-lo com o coração e vivenciá-lo para merecermos herdar a terra regenerada. Essa, então, era o nosso recado de hoje. Esse era o nosso recado de hoje. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de me ouvir. Obrigado a todos.